Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês como que a gente vai fazer aquele dashboard sobre a imigração para o Canadá aqui no Power BI, certo? Durante a aula não daria tempo para a gente fazer todas aquelas visualizações, aqueles gráficos que a gente viu lá no dashboard, certo? Então a gente vai fazer aqui um vídeo à parte e vocês assistem com calma, vocês passam, voltam o vídeo, vê com muito cuidado aí como é que eu vou fazer cada um dos gráficos, como é que eu vou fazer aqui as medidas, né? Transformar os dados e assim vocês vão se familiarizando um pouco com o Power BI, certo? Mesmo gravando esse vídeo, mesmo assim a gente não vai conseguir ver todas essas opções que tem no Power BI, todos esses tipos de gráficos. Ele é muito complexo, cheio de opções, então a gente vai ver aqui aquilo que a gente mostrou lá no nosso dashboard. Deixa eu abrir ele aqui e trazer novamente aqui para vocês se lembrarem. Esse carinha aqui, certo? Nós vamos construir aqui nesse vídeo novamente esse dashboard aqui, que tem 4 cartões aqui em cima. Tem esses gráficos de barras, na horizontal, na vertical, aqui também gráfico de barras, esse gráfico de linhas e esse gráfico de pizza ou setorial, né? Temos esses filtros aqui na esquerda para selecionar o país, selecionar o continente e temos também essa barrinha aqui que a gente define aqui um intervalo em um período em anos, certo? Aqui, ó, que vai de 1983, 1992. Veja que na medida que eu vou mexendo nesse filtro, ele vai gerando novamente os gráficos de acordo com esse intervalo, certo? Além disso, mostrar como é que a gente coloca essa imagem no fundo. Isso aqui é uma imagem no fundo, certo? Essa é a bandeirinha do Canadá. Essas imagens você encontra diversas opções de imagens genéricas para você fazer dashboards do Power BI. E você encontra também, você pode fazer também no Figma, usar alguma ferramenta de design, né, para você desenvolver suas imagens personalizadas, certo? Então deixa eu arrastar ele para cá. Estou aqui com a nossa tela em branco, vamos começar o dashboard do zero. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos importar nossos dados, certo? Power BI tem diversas opções para você importar dados, diversas fontes disponíveis. Tem CSV, planilha do Excel, tem aqui MySQL, bancos MySQL, Postgres, tem lá embaixo também, você escreve aqui ó, Mongo, ele filtra, né? MongoDB, certo? Você escreve Postgres, né? Só PostG aqui, ó. Ele mostra banco de dados Postgres, você conecta direto no banco, pelo servidor na nuvem lá na cloud, né? O Azure. Então você consegue ter diversas opções de fontes para você trazer os dados para cá para dentro para o seu projeto, certo? No nosso caso, nós vamos trabalhar com um conjunto de dados em CSV. Então, vou clicar aqui, 2 cliques, ou lá no botão embaixo. Vou clicar aqui no meu arquivo CSV. Olá, ele carregou aqui, ele dá uma visualização prévia de como é que estão os dados, né? A coluna país, continente, região, o ano e a quantidade. E, geralmente, de início, a gente vai para essa opção transformar dados, certo? Por que que a gente já verifica como é que está as colunas, se tá, o tipo do dado está conforme a gente precisa realmente usar durante a nossa construção dos gráficos. A gente já ajusta aqui alguma coisa, faz um tratamento dos dados, certo? E de costume eu também vou por aqui. Não vou clicar em carregar, vou primeiro transformar os dados. Aí ele abre aqui essa segunda tela do Power BI, que a gente tem a opção aqui para fazer algum ajuste necessário nos nossos dados, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou renomear esse nome aqui do Dataset Canadá, vou chamar de DF Canadá. DF Canadá. Lembrando aquele data frame do Pandas, por exemplo, né? Data frame Canadá, certo? Meu quadro de dados Canadá. Eu vou verificar o tipo dos dados. A coluna país, está correto? Deixa eu ver aqui. Tipo string, ABC, né? Tipo texto, está correto. Continente, texto também, correto. Região, correto, texto. Ano, tá tipo inteiro. No meu caso aqui, eu vou precisar transformar para número decimal, certo? Ok. Quantidade também, decimal, ok. Agora, eu vou precisar de uma coluna que me dê a informação da data por extenso. Por exemplo, como a gente escreve aqui no Brasil, 01/01/1981, 1 de janeiro de 1981. Para me conseguir fazer aquele filtrozinho lá que eu fico movimentando aquela faixa de valores ali entre as datas, certo? Então, vou fazer o seguinte para aproveitar. Vou duplicar essa coluna. Duplicar ela. Estou criando uma nova coluna, né? Uma cópia da coluna ano, exatamente iguais os valores aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, antes de transformar ela em data, eu vou transformar ela primeiro em texto, substituir para texto, ok. Agora, se mantém como texto e também a mesma informação aqui, ó. Porém as duas os tipos são diferentes, né? Aqui é decimal, aqui é texto. Vou clicar novamente aqui no cabeçalho da coluna, alterar tipo, deixa eu só, às vezes ele dá uma travadinha. Alterar tipo, agora eu vou colocar data, não é data e hora, certo? É só data. Aí ele faz a pergunta, a coluna selecionada já possui uma conversão, né, que a gente converteu
Antes era decimal, depois a gente levou para texto. E a gente quer dizer o seguinte, ó, adiciona uma nova etapa, certo? Se eu substituir atual, ele vai desfazer o que eu fiz antes. Então, vou adicionar essa nova etapa. Olha só o que ele fez. Agora é ó, direitinho o que eu vou precisar. Ó, 1 de janeiro de 1981. E assim para todas as informações dos anos aqui. Ó. Por exemplo, ó, 96. 1 de janeiro de 1996. Eu vou precisar desses dados dessa forma, certo? Isso é uma das opções que a gente faz aqui no momento de tratamento dos dados, certo? Transformação dos dados. Agora eu vou dar um nome para essa coluna de data por extenso, que é justamente o que ela significa, né? Data por extenso, certo? Deixa eu só deixar isso aqui. Data por extenso. Ok, deixa eu ver se está tudo ok. Vou precisar só dessa coluna nova. Só essa data por extenso. Ok, ok. Tudo bem. Agora eu vou aqui em página inicial. Se por acaso você tiver em outra guia dessa, você vem para a página inicial e vai ter essa opção aqui, fechar e aplicar. Vou clicar nessa opção. Aplicar alterações. Está carregando. Ó. Carregando meu conjunto de dados depois que eu fiz as transformações. Pronto, agora ficou aqui, ó, DF Canadá, certo? Meus dados ficam aqui do lado direito, ó, DF Canadá, e minhas colunas, ó, coluna do ano, do continente, aquela que eu criei, data por extenso, os países, quantidades de imigrações, né? E as regiões. Agora eu vou ensinar vocês a como fazer aquela tabela só com as medidas, certo? Para que não fique bagunçado, a gente costuma fazer uma tabelinha fora dessas, diferente dessa aqui, onde vai ter só nossas variáveis de medidas, que geralmente a gente usa muito elas para jogar dentro dos gráficos, certo? Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai vir aqui em inserir, deixa eu só ver aqui, modelagem, nova tabela, aqui, modelagem, nova tabela, certo? Então, ele criou aqui uma tabela. Opa, nova tabela, pronto. Ele criou aqui uma tabela, certo? Aí eu vou marcar aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, marcar aqui, ele vai dizer que não tem como criar uma tabela sem nada, ele vai preencher aqui com o código. Confirmar, ó, vou apagar aqui. Pronto, ó. Confirmei, ele apareceu aqui uma tabela com uma coluna vazia, né? Ó. Não tem nada nessa coluna, certo? Ó, pronto. Deu enter aqui, tá? Esse código aqui que eu queria mostrar para vocês. Quando você tira aqui o igual, apaga o igualzinho aqui e dá um enter, ele preenche com esse código aqui em branco, ó. Automaticamente ele coloca essa informação aqui, ó, que vai continuar a coluna em branco, ó. Veja só. Certo? O nome da tabela calculada, então ele está dizendo que eu vou criar aqui uma tabela com essa coluna em branco. Uma tabela vazia, né? Que não tem nada. Vou marcar aqui. Pronto. Agora ele parou aqui de alertar, né, sobre um aviso. Aqui a tabela não tem nada. Essa coluna aqui não tem nada, não tem valor nenhum. A tabela vazia. Embora tenha uma coluna, essa coluna está vazia também. Então, vou fazer o seguinte. A primeira medida que eu vou fazer, uma das mais simples, eu vou chamar assim. Ó, vou clicar nessa tabela. Botão direito. Nova medida. E aqui entra algumas sintaxes que a gente vai escrever aqui na linguagem DAX, né, que é a linguagem que a gente usa aqui no Power BI, para fazer somas, contagens, agrupamento. Lembra um pouco também do que a gente usa lá no Excel, certo? Eu vou chamar essa medida de total países. Eu estou querendo falar variáveis, mas você pode até entender como assim também, certo? Variável, eu estou criando aqui uma variável, certo? Mas a gente chama aqui no Power BI de medidas, né? Ele faz um cálculo, faz uma contagem e guarda a informação nessa medida, certo? Mas se fosse lá em linguagem de programação, seria uma variável. Então, vou usar um método aqui do Power BI, que é o distinct count. Esse aqui, ó. Você começa a escrever, ele lista aqui as opções, certo? Eu quero isso aqui, ó. Distinct counting. Aí eu vou passar o nome do data frame, né, do meu conjunto de dados, e a coluna que eu quero, países. Não é isso? Eu quero contar total de países, total país. E vou aplicar aqui o confirmar, certo? Confirmei, pronto. Agora ele tem uma medida aqui, essa medida, total países, contou, foi lá no meu conjunto de dados e contou todos os países que tem naquela, contou todas as linhas daquela coluna país, né? Contou todos, certo? Tirando as duplicadas, certo? Tirando o que é duplicado. Por exemplo, se tivesse lá Brasil, mais de uma vez, ele tirou os duplicados, contou Brasil apenas uma vez, certo? Professor, mas ficou esquisita essa coluna e continua aí vazio. Olha o que é que eu vou fazer? Ó. Vou pegar aqui nela, botão de essas três opções aqui, ó, e vou ocultar. Ocultei.
Quando eu ocultei ela, a tabela aqui, ó, veio lá para cima, certo? Eu vou renomear ela. Vou renomear para medida. Esqueci de fazer isso, né? Medida. Vou Enter, pronto. Agora as minhas medidas vão ficar aqui em cima, certo? Olha só, é até diferente. Ó. Meu conjunto de dados tem esse quadradinho de medidas, um desenho diferente, certo? Outra medida que eu vou fazer é a seguinte: total imigrantes. Então eu vou adiantar aqui, vou pegando aqui o botão direito aqui na tabela medida, nova medida. Eu vou adiantando aqui e vou pegando o código aqui que eu já tenho anotado para a gente avançar mais rápido. Vou criar a medida total imigrantes, que vai ser esse método aqui, sum, né? Vou somar todos que estão lá na coluna quantidade, certo? A gente viu lá que a coluna quantidade mostra qual foi a quantidade de imigrantes naquele ano, naquele país. Então, vou somar todas essas quantidades, aí eu tenho um total de imigrantes. Vou confirmar aqui, ele já renomeou aqui direitinho o total de imigrantes. Outra que eu vou precisar é já que eu criei essa de total imigrantes, eu vou precisar uma de contagem imigrantes. Aí agora, essa nova, botão direito aqui de novo, nova medida. Essa nova, vou usar esse método aqui, vou chamar de contagem imigrantes, e vou usar esse método SUMX, certo? Que ele vai meio que se basear no contexto de onde o filtro estiver sendo aplicado, né? A gente vai mexer ali nos filtros, no intervalo, ou escolher continente, ou intervalo do período em anos. De acordo com o contexto do filtro, ele vai fazendo a contagem desses imigrantes. Esse comando vai ser para isso, certo? Vou chamar de contagem imigrantes. A gente vai ter medidas assim, baseadas no contexto do filtro, certo? Outra que eu vou fazer, bem simples também, é a do total de continentes. Total de continentes. Vamos aqui novamente, então direito, nova medida. Total continentes, que é semelhante àquela outra lá, distinct count, vou contar todos os continentes que tem na coluna continente. Outra que é importante aqui para a gente fazer, principalmente para a gente usar ali no nosso filtro do período, né? Onde a gente vai mover aquelas barrinhas de progresso lá embaixo, é essa medida aqui do período, que vai pegar o máximo que a gente vai ter lá do ano, na coluna ano, e subtrair do mínimo. Então vai ter o período que a gente está analisando o nosso data frame, certo? Período. São 8 medidas que a gente vai precisar, já tem uns 5 aqui. A próxima é já um pouquinho mais sofisticadas, e eu vou mostrar para vocês por que é um pouquinho mais sofisticadas, que tem um pouquinho mais avançado aqui do DAX, da linguagem DAX. A próxima é, nova medida, é a máximo por região, certo? Entendam que já tem aqui um certo agrupamento. Quando eu falo máximo por região, você está entendendo que vai ter alguma coisa relacionada a um filtro, né? Vou selecionar só uma determinada região e vou calcular só o máximo de imigrantes daquela região. Então, isso é uma espécie, lembra lá do Pandas como agrupamento. Estou agrupando por determinada região. Depois que eu agrupei, eu faço a contagem dos imigrantes daquela respectiva região. Então, esse comando aqui está fazendo isso, certo? Baseado no filtro, né? Está aplicando que o filtro que você está escolhendo lá do dashboard está fazendo esse cálculo, essa contagem, baseado nessa região que está sendo apontada no momento daquele filtro, certo? Então, digamos que essa é a forma de explicar. E eu preciso de outras também que são baseadas nesse aspecto, de acordo com o que a gente está selecionando do filtro. Outra que eu vou precisar é a do top 10 regiões. São as 10 regiões que tem mais imigrantes, certo? Depois que eu ordeno, que eu somo, olha só, essa aqui eu preciso, ó, o cálculo dela é baseado na contagem de imigrantes que a gente já fez lá no início aqui das medidas. A gente somou todos os imigrantes da coluna imigrantes, né, da coluna quantidades, perdão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, baseado no filtro que está sendo selecionado no momento, eu vou ordenar todas as regiões, aqui o all, ó, no inglês, vou ordenar todas as regiões, e, baseado na contagem de imigrantes, vou pegar apenas os 10 primeiros. Top N significa os N's, os primeiros top, né? Os top N's. Esse N aí é a quantidade de amostras que você quer lá no topo, né? Os primeiros. Lembra lá do data frame do Pandas, como o head, né? A gente volta lá, dataframe.head, e se a gente colocar lá entre parênteses algum valor, por exemplo, dataframe, head abre parênteses 15, ele vai mostrar as primeiras 15 linhas do dataframe. Aqui eu estou fazendo isso, estou ordenando todos, né, todos baseados na região, de acordo com fazendo a contagem dos imigrantes,
e estou pegando os 10 primeiros com esse método top N e estou ordenando, ó, em ordem decrescente, ou seja, os que têm maior valor, né, vão ficar lá em cima, certo? Os que têm o maior valor. Então, essa é uma das medidas que a gente vai precisar também para fazer um gráfico dos top 10. Outra medida que a gente vai precisar também é os semelhante a isso aqui, muito parecido, é os top 5 países. Já pegando aqui o código, porque senão a gente vai demandar um pouquinho de tempo aqui escrevendo esse código. Top 5 países. Também semelhante, eu vou contar, agora é na coluna países. Vou contar todos os migrantes de todos os países, ordenar isso em ordem decrescente, assim o que tem maior valor vai ficar lá em cima, e eu vou pegar os 5 primeiras linhas, com esse método aqui, top N. Então, essa medida é para eu pegar os top 5 países. Deixa eu ver se já tem 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Tenho aqui as minhas 8 medidas e o meu conjunto de dados aqui embaixo. A gente costuma fazer isso, pessoal. Cria uma tabela só para as medidas separada e guarda nessa tabela apenas as medidas. Geralmente, o mais adequado é fazer isso, certo? Vou fechar isso aqui. Está aqui o meu espaço aqui de trabalho em branco. Das primeiras coisas que a gente vai mostrar é como fazer para colocar aquela imagem de fundo, certo? A maioria dos nossos trabalhos vão ser aplicados... Deixa eu computar isso aqui. A maioria dos nossos trabalhos vão estar concentrados aqui nessa coluna dados e nessa coluna visualizações, certo? Onde a gente escolhe os dados, a gente personaliza o nosso quadro aqui, né? Nosso painelzinho aqui, certo? A maioria das nossas funções vão ser utilizadas aqui e aqui, ok? Então vamos lá, está aqui o nosso quadro em branco. Vou aqui na opção do pincelzinho, ó. Vou fazer o seguinte, vou aqui em tela de fundo, vou querer procurar uma imagem e eu vou colocar aquela imagem que eu já passei para vocês, que é a tela de fundo lá do Canadá, ó, tem a imagenzinha do Canadá aqui e uns espacinhos em branco para a gente colocar os gráficos desses espaços em branco. Não apareceu nada, professor, e agora? Primeira coisa que a gente vai fazer, desativar a transparência. A imagem está 100% transparente, ela está transparente, ninguém vê. Vou diminuir para o zero essa transparência, ela já apareceu, mas está esquisito, ó. Você vê só alguns quadrados aqui, porque a gente precisa ajustar ela, ó. Clique na opção ajuste, e ela ajustou aqui para o espaço, né, para o painel aqui, para encher todo o painel, certo? Tudo bem, primeira coisa que nós já fizemos. Vamos voltar aqui para o começo. Eu vou começar logo construindo aqui os filtros na esquerda, que são, digamos assim, os mais trabalhosos de fazer, certo? Os filtrozinhos que vão ser colocados aqui na esquerda. O que são esses filtros? Aquele seletorzinho dos países, dos continentes, ou aquela barrinha de progresso que a gente mexe ali no intervalo em anos, né, que a gente está verificando aqui os imigrantes para o Canadá. São essas opções aqui, ó. Cadê? Esse carinha aqui, ó. Segmentação de dados, certo? Vou clicar aqui. Ó, aparece uma coisinha assim, ó. Já mostra até uma prévia, ó, parece que vai ser uma lista, né? Que você vai ter que escolher. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou ajustando logo ele aqui no canto, certo? Vou dar uma diminuída aqui. Acabei aqui preencher aqui o cantinho correto na imagem. Vamos lá. O que é que vai vir aqui? Quem é a variável, perdão, né? É a variável mesmo, né? Quem é a coluna, né? O atributo, coluna, que você vai ter como opção para selecionar aqui, né? A primeira que a gente sabe é o país, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vem aqui em país, seleciona ele aqui. É muito simples, ó. Você pega aqui e arrasta e joga aqui dentro. Lá, já apareceu a lista de países aqui. Ou eu jogaria aqui, ó, nessa opção campos. Ó, vou apagar aqui, ó. Apagar. Ou você joga aqui dentro da visualização, ou você joga aqui, ó. Dentro aqui em campo. Também é a mesma coisa, certo? Então, mas não tá igual. Tá estranho, né? Tá estranho, ó. Tá essa lista aí com fundo branco, certo? Então vamos começar a personalizar, certo? É uma das coisas que dá mais trabalho a gente fazer essa personalização. Então vamos lá, pincelzinho aqui para personalizar. A gente vai fazer o seguinte: segmentação. Vou tirar aquele nome país ali, vou deixar só a lista dos países, certo? Eu quero colocar um título à parte, quero formatar esse título separado, ok? Vamos lá. Tela de fundo aqui, tudo bem, assim mesmo. Vamos lá, vou ver aqui em geral, vou ativar aqui o título, e aqui sim eu vou colocar o título, vou escrever país, tá? Certo? Vou colocar centralizado, o fundo do título país eu quero branco, ok. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou aqui em efeitos, vou mexer na transparência do fundo, da tela de fundo, olha só o que vai acontecer. Apaguei. Ficou só o título aqui em destaque com fundo branco e a lista dos países aqui, ó, ficou de acordo com a imagem, né, com fundo transparente, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, mas aqui a lista aqui tá estranho, né? Ó.
Vamos mexer nessas opções aqui. Propriedades. Perdão, aqui. Configurações da segmentação. Aquilo lá, ó, o estilo que eu quero para as opções que aparecem dos países é suspenso. Opa, já ficou legal. Já sumiu, né? E ficou só todos, né? E você clica aqui, ó, aparece as opções dos países, né? Você clica todos, ó, aí sim aparece os países. Então já está de acordo com o que a gente esperava, certo? Vou diminuir aqui um pouco, porque eu vou fazer aqui embaixo agora do continente. Mesmo jeito agora, ó, segmentação de dados. Vou ajustar aqui embaixo também. Ele já meio que já botou direitinho no tamanho, ó, já vai percebendo que você está querendo padronizar alguma coisa. Agora, como é continente, é óbvio, né? Qual é a coluna que eu vou jogar aqui? As informações de qual coluna? Continente. Ou eu jogo aqui, ou eu jogo aqui dentro da visualização. Vou passar a fazer a mesma formatação que eu fiz naquele outro. Vem aqui no pincelzinho, tira isso aqui para sair o cabeçalho ali. Vou aqui dizer que é uma suspenso, né? O estilo suspenso. Geral, vou ativar o título e vou escrever continente. Continente, né? Continente. Pronto, vou centralizar o título. Vou de novo naquela opção lá dos efeitos e vou mexer aqui na transparência, colocar 100% para... Opa, o fundo, esqueci do fundo do título, né? Sumiu até o título. O fundo do título é branco. Agora sim ficou ali continente. Certo? Vou dar uma diminuída aqui, nisso aqui. Deixar mais ou menos o mesmo tamanho do de cima do país. E já tenho aqui os dois filtros, ó. Embora não tenha nada de gráfico ainda, eu já consigo selecionar os países e consigo selecionar os continentes, certo? O próximo que eu vou fazer agora é aquele lá da barrinha que eu vou mexendo, aquela barrinha de progresso. Por isso que eu fiz aquela coluna, essa aqui, ó, data por extenso. Também é o mesmo tipo de visualização, mesmo tipo, esse aqui de segmentação. Vou clicar também, vou jogar aqui embaixo, um pouquinho mais para baixo, e qual é o que eu vou usar aqui? Se eu acabei de falar, né, o data por extenso, lembrando, ou eu jogo aqui, ou eu jogo aqui na visualização. E ele já cria, olha só que interessante, ó, ele já percebe que eu criei aquelas datas por extenso, né, que a mínima é 1 de janeiro de 1980 e a máxima é 1 de janeiro de 2013. É o intervalo completo dos nossos dados. E agora, novamente, eu vou passar a fazer as mesmas formatações. Vou tirar aqui o cabeçalho, certo? Porque eu quero colocar o título da minha forma que eu quiser. Vou ativar aqui título. Vou escrever aqui período. Período. Mesma coisa. É o fundo branco, centralizado, né? Seguir o mesmo padrão ali. Aí agora, ó, vai acontecer uma coisinha estranha. Quando eu usar aquele mesmo recurso ali dos efeitos para botar a transparência 100%, vai sumir minha data, vai sumir tudo. Mas calma. Eu vou vir aqui em visual, em valores, e vou mudar a fonte, né, a cor da fonte dos valores, vou botar branco. Olha só, as datas agora apareceram, certo? Então já tenho aqui meus filtros na esquerda. O que é que eu vou fazer agora? Vou trazer de volta aqui, só para a gente refrescar aqui a memória, vou jogar aqui na tela o nosso data frame, perdão, nosso dashboard, né? Completo, né? O que é que eu vou fazer agora? Trazer aqui esses cartões aqui em cima e todos esses gráficos para preencher o nosso painel aqui, certo? Vou tirar isso da tela. Então vamos lá. Aqui em cima eu preciso de um cartão que vai me dizer o total de imigrantes. Agora vocês vão ver por que eu fiz essas medidas aqui, né? Justamente para facilitar, ele já está, é como se fosse já variável com o resultado que eu quero mostrar no gráfico, certo? Processado já a informação. Total imigrantes. Ora, se é um cartão, é esse carinha aqui, ó. Esse 1, 2, 3 aqui, ó, cartão. Vou clicar aqui 1, 2, 3. Já vou ajustando aqui no espaço, ó. Vou ajustando aqui que caiba aqui dentro desse espaço do meu imagem de fundo. Aí outra coisa interessante, ó, se passar um pouquinho, ficar essas pontas brancas aqui, ó, certo? Quando você aplica aqui perdão, tem que jogar o dado aqui primeiro. Como é total de imigrantes, né? Então a medida que eu quero é essa, total imigrantes. Quando eu jogo aqui, ó, ele vai mostrar o valor, ó. Já fez a soma, ó, 6,41 milhões de imigrantes, certo? Eu quero mostrar o seguinte, ó, essa pontinha quadrada passando aqui da imagem, ela sai quando a gente aplica o efeito, ó, geral, efeito da transparência, ó. Saiu, certo? O quadrado passa do fundo aqui, mas a transparência não deixa mostrar aqueles cantos lá. Lembrando que na nossa imagem, todos os nossos textos, as nossas barras, o destaque é vermelho, né? As legendas são pretas, mas os valores estão todos destacados em vermelho para combinar aqui com a bandeira do Canadá. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou começar a formatar também o estilo desses meus cartões. Mas para... vou logo adiantar aqui, vou logo formatar esse primeiro para vocês verem logo como é que faz. Eu vou dar uma acelerada para fazer os outros mais rápido. Vamos lá. Primeiro,
Quando eu baixo aqui, ó, aparece essa frase, total imigrantes, que é o nome da coluna. Vou desativar, não quero que mostre isso. Okay. Eu gosto de fazer o título da forma que eu quiser, porque senão ele pega o nome próprio da coluna, e se você vier com um conjunto de dados em que as colunas estejam com o nome em inglês, ele vai aparecer algo em inglês aqui, certo? Então, é bom desativar isso e você mesmo coloca o título. Você mesmo vem aqui, ó, ativa o título e coloca o título conforme você quer. Que a gente colocou lá, total de imigrante. E o título, a fonte é 20, certo? E é centralizado. Pronto. Agora eu quero falar sobre esse número aí, 6,41 milhões. Aqui eu vou aqui em visual, valor do balão, certo? Vou clicar na cor aqui e é um vermelho bem forte, não está aqui. Vou marcar aqui, vou escolher esse do canto aqui, um vermelho bem forte. Pronto, agora ficou aí, ó. Só, mas está fora do espaço ali. Vamos ajustar. Vou dar uma ajustada aqui para passar para cá para dentro, certo? E a fonte está muito grande. Vou dar uma diminuída na fonte. Vou botar aqui 6,40. Ver se já cabe aqui. Dá uma subida. Vamos lá. Pronto, aí ficou legal. 6,41 milhões de total imigrantes. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu posso ganhar tempo, né? Fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos lá, vou já falar o que é que eu vou fazer aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, só que aqui, porque eu já ganho tempo na formatação da cor, né, da cor do título, certo? Tem que fazer tudo do zero, mas eu vou ter que mudar umas coisas aí, tá apontando para a mesma coluna desse, né? Nesse cartão aqui seria o total de países. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar isso aqui, certo? Vou apagar, e aqui é para ser total países. Quando eu jogo total país, veja que ele já formatou, ficou vermelhinho, né? O título está correto, só que o título também, a palavra está errada. Eu estou falando que está correto, é a formatação, está um preto, centralizado. Então veja que eu já ganho tempo aqui na formatação, certo? Então vou mudar só o título, total de países. Pronto, já está formatado, bonitinho, porque senão eu ia ter que pintar, mexer aqui, dar uma trabalheira, sabe? E a gente perde um pouquinho de tempo. De novo, Ctrl+C, Ctrl+V, jogo aqui, encaixo aqui direitinho na imagem. Pronto. Só que aqui agora é continente. Então eu vou apagar aqui total país, vou trazer a coluna continente. Joga aqui, ó, continente. Certo? Opa, perdão. Total continente. Essa aqui, ó. Certo? Total continente. É justamente as medidas de contagens que a gente fez. Ah, então a frase está errada, né? Total de país. Vamos lá, geral, título. Total de continentes. Então veja como eu ganho tempo, né? Vai ganhando essas práticas, facilita, porque o que dá mais trabalho é essa formatação aqui, mexer nesses estilos, pintar, cor das fontes, essas coisas. De novo, Ctrl+T, Ctrl+V, copio esse cartão aqui para ganhar tempo. Aqui é período em anos, certo? E eu tenho essa medida período, né? Vou apagar aqui, ó, total continente. Vou jogar período aqui, ou aqui, né? Ou aqui, certo? E vou fazer o seguinte, ó. Período aqui, ó, tá com casas decimais, né? Aqui eu vou ter que fazer um pouquinho mais de ajuste. Primeiro eu vou mexer no título, tá tudo ok, tá, o tamanho da fonte tá ok, né? Tá centralizado, vou mudar só aqui, ó, período em anos, certo? Ok, que é o período que a gente escolhe aqui nesse filtro aqui embaixo, certo? O intervalo. E vamos aqui para valor. O valor está com casas decimais automáticas, eu vou diminuir, ó, 0, certo? Para ficar sem casa decimal. Eu peguei 33 anos, certo? Não tem por que ter 33,00 alguma coisa, né? Olha só, rapidinho eu já fiz os 4 cartões aqui de cima, tranquilo? Agora vamos começar a fazer as outras visualizações, que são um pouco mais detalhadas, certo? Que são os gráficos. Quando a gente fala de gráficos, aí vai a questão do eixo, né? Eixo X, eixo Y, e a gente vai ter que ter um cuidado quanto a isso, certo? Vamos começar assim de cima para baixo, certo? Primeiro que a gente vai fazer é aquele que fica bem aqui dos top 5 países com mais imigrantes, uma coisa assim, certo? E nós lembramos que é uma barra assim, ó, uma barra horizontal, barras empilhadas, barra horizontal. A gente vai clicar aqui, vai aparecer essa visualização sem nada aqui. Já vou ajustando ela aqui no espaço. É só, vou ajustando ela aqui, certo? Lembrando que se as pontinhas passarem para fora, a gente consegue deixar o efeito transparente, né? E não incomoda, né? Venho aqui logo, mas eu só vou conseguir quando eu injetar valor aqui dentro, né? Vamos lá, tá aí o espaço. Então agora já tem a questão do eixo X e o eixo Y. No eixo Y diz respeito aos países. Eu jogo aqui a coluna países, no eixo Y. No eixo X, é essa medida que a gente fez, os top 5 países. Por isso que a gente precisa fazer as nossas medidas. Olha só, rapidinho já construí aqui o nosso gráfico dos top 5 países com mais imigrantes.
Agora vamos lá, a gente lembra que todos os detalhes são vermelhos, né? Somente as legendas são em preto, né? Então vamos lá, a gente precisa formatar isso aqui. Mexer aqui na parte visual. A gente vai vir para linhas, ou barras, perdão. Cor da barra, vermelhão, já fica aqui destacada a opção para a gente que a gente está usando com frequência. Vamos mexer no título, subir lá para cima aqui no geral. Título, eu quero que fique assim, ó, top 5 países com mais imigrantes, certo? E se mexe, pessoal, de acordo com o filtro que você escolhe lá embaixo, certo? Agora, eu lembro que é o seguinte, ó, lá no nosso outro exemplo, mexendo no título aqui, eu vou aumentar um pouquinho a fonte. Vou deixar tudo como 20, certo? Tamanho 20 aqui, ó, bem destacada essa legenda. As pontinhas está passando no quadrado aqui, né? Vou lá no efeito, geral, efeito, vou mexer na transparência, pronto, aí ele some lá as pontinhas. Eu vi que ficou fora aqui, ó, top 5 países, ficou passando para fora. Deixa eu dar uma ajustada aqui também, um pouquinho para dentro, opa, aqui, pronto, top 5 países, mas não tá aparecendo 5, ó, tá? Fica essa barrinha aqui, esse scrollzinho aqui para poder ver o quinto aqui embaixo, ó. Tenho que mexer assim. Por quê? Porque não me interessa isso aqui tá ocupando espaço na visualização, isso aqui no eixo X. Então vamos lá, mexer aqui nos efeitos também. Vou clicar aqui para ativar, para poder mexer nele. No eixo X, eu vou mexer no eixo X agora, eu vou fazer sumir os valores. Pá, sumiu. Já apareceu 5 aqui, ó, sem eu precisar usar o scroll. No eixo Y, essa palavrinha país também não me interessa. O gráfico ele é bem didático. Ó. Top 5 países. Para que esse nome país aqui, né? Foi a aula que a gente viu, né? Coisas redundantes, não precisa. Então, vou aqui no eixo Y, vou fazer desaparecer também o valor. Opa, perdão. Aqui, ó, o título. Sumiu aqui o país, certo? Sumiu aqui o país. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tem uma opção aqui, rótulo de dados. A gente vai ativar isso aqui, ó, para aparecer o valor em milhões, certo? Olha só a quantidade em milhões. Só que, pelo que eu me lembro, a gente está mantendo a unidade de medida aqui em milhares, certo? Não é milhões, milhares. Então, vou pegar aqui, vou aqui no rótulo dos dados, a opção aqui, valor, unidades aqui, ó, exibir unidades. Eu escolhi milhares. Então, ele vai ajustar, ó, ficou 691,9 mil, certo? E não aquela unidade em milhões. Essa palavrinha mil está fora aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto. Tá aí, primeiro gráfico tá feito. Rápido, né, pessoal? Só entender a questão do eixo, quem fica no X, quem fica no Y. Próximo gráfico aqui também é um de barras, agora barras normais aqui em pé, certo? Ele já parece que já sabe, já faz aparecer automático lá. Ó. Vamos lá. Esse foi que ele já vai preenchendo. Ficou interessante esse Power BI. Agora vamos lá. Agora aqui é o imigrantes por continente. Professor, parece que eu já estou adivinhando o que é que você vai fazer. Quando eu só clicou aqui, era top 5 países, né? Top 5 países com mais imigrantes. Aí você colocou no Y, se fala de países imigrantes, top 5, né? Você colocou no Y os países e no X os top 5, né? E aqui é o imigrantes por continente. Então, no X você quer as colunas, para cada coluna falando de um continente, e no Y, como se fosse a contagem, né? A altura, o valor que atingiu em imigrantes. Olha só, eu já estou aqui raciocinando como é que eu devo construir esse gráfico. Exatamente assim, ó. No meu Y é a altura, são os valores, quantidade de imigrantes que atingiu, né? Porque a barra sobe, acumulando um valor, não é isso? E cada coluna é uma categoria, pense em uma categoria, que no nosso caso a categoria é cada um dos continentes, no eixo X. Então é isso que eu vou fazer. Ó. No eixo X eu vou colocar a coluna continente e no eixo Y vou colocar a contagem dos imigrantes. Ele vai fazer essa relação. Para cada continente, qual foi a contagem do imigrante. E está aqui o gráfico feito em velocidade do clique. Velocidade da luz não, velocidade do clique do mouse, porque aqui é tudo no mouse. Vamos lá agora para as partes que dá mais trabalho. A parte que o professor fica mais triste é ajustar isso aqui. Eu poderia sair copiando também, só que tem uns que mexem assim, no eixo e tudo, acaba dando um pouco mais trabalho, certo? Nos cards é mais fácil a gente copiar e mexer só o título, mudar só a fonte, né, a coluna, mas com gráfico pode ser que dê um pouquinho mais trabalho essa questão do copiar e colar, para ganhar tempo, certo? Mas vamos lá, a gente sabe que as nossas colunas, né, a cor é o vermelhão, certo? A gente não precisa, né, é bem o título aqui, vai ser bem didático, né? Vai ser imigrantes por continente. Continente. Vai ter tamanho, todos eu vou deixar tamanho 20, certo? Como já é bem didático aqui o título, né? Eu não preciso desse... se eu aumentar aqui, vocês vão ver o que eu quero dizer. Eu não preciso dessa palavrinha continente aqui, certo? No eixo X.
Então vou vir aqui, eixo X, vou tirar o título. Pronto, sumiu ela ali. Do Y também. Do Y também vou tirar o título. Não me interessa. Tirei, pronto, já vou ganhando espaço, certo? No Y, perdão, para os valores eu vou querer aquilo também, ó. Rótulo dos dados. Vou colocar os rótulos, certo? E eu vou deixar dessa forma aí mesmo, em milhões, né? Porque aqui parece que o espacinho é curto. Se eu aumentar para milhares aqui, pode ser que estoure aqui esse espaço. Eu não quero isso aqui, ó. Esse valorzinho aqui no eixo Y, ó, 4 milhões, é tipo assim, esse guia, né? Para a pessoa saber qual o valor que está perto de atingir. Porque aqui já é bem didático, já tem o valor aqui em cima da coluna, certo? Vou fazer o seguinte, aqui em eixo Y, deixa eu ver, aqui para tirar os valores. Aqui a gente clica na opção e se esquece, sabe? Clica, some é outra coisa, né? Muita opção e às vezes eu me esqueço que cada um funciona. Vou aqui ajustar aqui para o espaço. Vai ficar um pouquinho abreviado aqui as palavras, porque o espaço aqui é pequeno, mas é o jeito. Aí dá pra ler bem. Ó, imigrantes por continente, ó, Ásia, Europa, certo? Ah, faltou o efeitozinho para tirar esses cantos, né? Geral, efeito, transparência. Tirar aqui o canto para não ficar aparecendo esse canto aqui. Ok. Tá aí, nosso segundo gráfico, imigrantes por continente. O próximo é um bem grandão aqui, o gráfico de linhas. Esse é interessante porque ele vai ao longo desse intervalo. Por exemplo, 1980 até 2013 aqui na ponta, ele vai mostrando a quantidade de imigrantes por ano, certo? Então vamos lá, vou fazer o seguinte. Ele é um gráfico de linha. Vou pegar aqui esse gráfico de linha. Cadê? Tô seguindo, pessoal. Tá bem aqui, pronto. Gráfico de linhas. Vou jogar aqui esse espaço, né? Vou preencher logo ele aqui. Só no mouse. Se eu tiver com dor no pulso aqui, que eu digito, jogo videogame, aí o pulso vai já tá meio acabado. Vamos lá, imigrantes por ano. Primeira coisa, quem é que eu vou jogar aqui? Eu preciso daquela minha data por extenso, certo? Ao longo do meu eixo X. E no meu eixo Y é a contagem de imigrantes. A maioria dos nossos gráficos vai se basear na contagem do imigrante. Então aqui no eixo X eu preciso dessa data por extenso que a gente criou no tratamento dos dados, transformação dos dados. Precisa tanto para cá como para cá, ó. Já joguei aqui, está no eixo X, não apareceu nada porque está faltando coisas no eixo Y, né? Um gráfico é formado de X e Y. No eixo Y, eu preciso também dessa medida da contagem dos imigrantes. Olha só, já temos aqui a linha bem feinha, muito legal não, mas vamos começar a formatar ela aqui, certo? Você aponta, ó, ele vai mostrando aqui, ó. Em 1989, a contagem de imigrantes, 164.432, certo? Então, mas eu não quero assim, eu quero que apareça esses valores aí na tela. Vamos começar a formatar? Vamos lá. Primeira coisa, eu quero colocar meu próprio título. Ah, vamos logo aqui para a cor, né? Cor da linha é o vermelho, a gente está destacando sempre o nosso vermelho aí do Canadá. Cor da linha, eu quero ela vermelho. O rótulo dos dados eu quero que apareça, olha aí, é isso aí que eu quero, certo? Aqui eu não deixei em unidade de milhões, eu deixei em milhares. Valor aqui, deixei unidades em milhares. Olha só que interessante. Vou fazer o seguinte. Deixa eu só ver aqui se eu me lembro onde é que está a grade. Eu não quero. Não vou deixar essa gradezinha. Não sei se vocês estão enxergando, tem uma gradezinha aqui, certo? Vou mexer agora no título. Eu não gosto de poluir muito, né? Eu acho que essa grade polui um pouco. O título que eu quero aqui é Imigrante por ano. Ok. Tamanho 20 também. Certo? Ó, tem coisa aqui desnecessária. Nomezinho ano aqui embaixo. Não precisa, tá aqui os anos. Ó, 80, 85. Para que essa palavrinha ano aqui, né? Vamos mexer nisso. Clicar aqui no gráfico visual, eixo X. Eu não quero título. Certo? Linhas de grade. Isso aqui. Se eu tirar as linhas de grade, deixa eu ver. A horizontal e a vertical. Fica bem limpinho, ó. Quando eu tiro aqui, ó. Fica só a linha aqui, não vou deixar, certo? Questão aqui de escolha. Vou deixar as linhas de grade. Deixa eu só ver aqui. Valores. Eixo Y. Valores. Certo. E uma outra coisa que eu quero colocar é deixar essa bolinha aqui, certo? Essa bolinha aqui aparecendo na marcação dos valores. Ah, deixa eu tirar essa palavra aqui, contagem imigrantes, é do eixo Y. O título aqui sumiu. Não quero ali o valor do Y, aquela legenda aqui, ó, 0. Não quero isso também, para ganhar mais espaço aqui. Deixa eu só lembrar aqui onde é a
as bolinhas que a gente coloca, rótulos da série. Pronto. Não, peraí. Deixa eu botar muita coisa aqui aberta, muita opções abertas. Pronto, rótulos dos dados. Taratã, valor. Detalhe. 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 Não estou lembrando agora para colocar essa bolinha. Essa bolinha que aparece aqui. Eixo X. Valores. Deixa eu só lembrar aqui. Eu quero queimar as bolinhas aqui que eu acho legal. Vamos lá. Muita coisa para decorar disso. Descer aqui na geral. Formato dos dados. Data por extenso, não é isso. Efeito. Tela de fundo. Já aproveitar aqui e colocar a transparência. Precisa disso. Já tá aí o gráfico, né? Se eu não encontrar, vai ficar assim mesmo. Ícone, ícone, ícone. Valor. Aqui é o... Não, aqui é o bichinho. A legenda aqui embaixo. Controle deslizante. Não. Esse controle deslizante é para ficar aqui, ó. A barrinha aqui. Quero isso. Marcadores, acho que é esse aqui. Tá aí, marcadores, tá aí as bolinhas, isso aqui que eu queria mostrar. Só para ficar interessante. Desculpe aí a demora. Desse gráfico de linha, é o tanto de opção que tem para formatar esse gráfico de linha. A gente não consegue, às vezes, decorar onde é que tá as coisas aqui, certo, pessoal? Desculpe-me pela demora e vamos prosseguir agora. E demora para achar essa opção dos marcadores. Mas tá aí, tá idêntico ao outro lá, o gráfico aqui de imigrantes por ano. É um gráfico de linha que vai mostrando ao longo dos anos a quantidade que foi atingida. Você aponta para essa bolinha, ele diz, ó, 200, porque assim, ó, é 1980, a próxima bolinha, 81, a próxima bolinha, 82, próxima bolinha, 3. Por isso que eu queria colocar essas bolinhas aqui, né? Cada bolinha é um respectivo ano, para você se localizar aqui, ó. Entre 95 e 2000, ó, tem o 895, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 2000, certo? Então, cada bolinha você aponta, ele diz, ó, em 2002, 223 mil imigrantes, certo? Vamos lá, vamos para o próximo. Aqui embaixo eu tenho outro de barras, que é o top 10 regiões com mais imigrantes. Também é um gráfico de barras assim, barras em pé, né? Barras verticais. Barras verticais é esse. Já vou trazer para cá para baixo. Essa parte aqui embaixo, ela é dividida, vai ter dois gráficos aqui. Esse aqui das top 10 regiões com mais imigrantes, que a gente precisa aqui, né? Como o próprio como é que eu posso dizer? A própria enunciado, o título aqui do gráfico já diz de que se trata nos eixos, né? Top 10 regiões com mais imigrantes. Se é regiões, ao longo do eixo X, eu preciso ver as regiões, as colunas, que cada coluna é uma região. Então, vamos lá. Ao longo do eixo X, região. Tá. Então, não criou nada ainda, precisa de alguma coisa para o eixo Y. Para o eixo Y, se são top 10 regiões, é a medida que nós criamos. Top 10 regiões. Jogo aqui no eixo Y. Por isso a gente faz essas medidas. Pronto, tá aí. Bonitão gráfico, bonitão nada. Não tá combinando não, né? Vamos começar a formatar isso. Primeiro, as nossas colunas na cor vermelha. Dá mais trabalho de linha, de coluna é tranquilo. Na cor vermelha. Não preciso aqui, no eixo X, não preciso. Não, já tá ok, né? Eu vou dar uma diminuída nessa fonte, ó, porque ela tá quebrando aqui, ó, tá? Dá para me dar uma diminuída na fonte e deixa eu ver aqui. Ó, pronto, diminuir já coube aqui, ó, América do Sul, oh, Sul da Ásia, perdão. Vou tirar isso aqui do eixo Y, nessas informações aqui, não me interessa. Vou tirar o título
e os valores, justamente para ganhar espaço para o próximo gráfico. Tá faltando aqui os dados aqui, os valores aqui em cima, né, que é o cara aqui embaixo, o rótulo dos dados. E eu não quero em milhões, eu quero em unidades de milhares. Vou entrar aqui no rótulo dos dados, valor, unidades em milhares, olha só. E vou mexer no título agora, top 10 regiões. Vou aqui, em geral, título, top 10 regiões, vou apagar isso aqui que não precisa. Tamanho é 20, tá mesmo tamanho dos outros. Top 10 regiões. Ah, vou escrever mais coisa aqui, com mais imigrantes. Top 10 regiões com mais imigrantes. Certo? Top 10 regiões com mais imigrantes. Deixa eu ver se está tudo ok. Ok, tudo ok, certo. Pronto. Posso dar uma arrastadazinha dele aqui para a esquerda. Ainda cabe espaço. Ah, o efeito, né? Tirar a transparência aqui. Geral, efeito, transparência 100%. Pronto. Só para não aparecer as quinazinhas do quadrado, né? Ok. Falta só mais um, pessoal. Estamos terminando. O próximo aqui é um gráfico de pizza, certo? O gráfico de pizza diz o seguinte, é como se vai mostrar aqui, porque o gráfico de pizza ele é legal, porque ele mostra cada pedacinho, a fatia da pizza é um percentual de uma quantidade, né? De um todo, de um conjunto todo, né? Uma amostra completa, né? Todo o conjunto da amostra dividido em pequenas partes, em cada parte ali é uma categoria, é uma próprio nome que a gente pode definir é esse mesmo, uma categoria ali do conjunto todo, certo? No nosso caso aqui são top, né? Perdão, são todas as regiões. Então, a categoria que vai ser representada pelas regiões, certo? Todas as regiões do conjunto de dados e qual é o seu percentual em imigrantes, né? Que foi para o Canadá. Então, explicando é isso, certo? Vou criar aqui um gráfico de pizza aqui embaixo. Vamos lá. Vou criar aqui, pegar aqui a pizza, gráfico de pizza, vou colocar aqui embaixo aqui. Já vou dar uma esticada nele aqui também. Aqui a ponta. Se passar a pontinha, a gente tira o efeito, né? Transparência. Até aqui embaixo. O que é que eu preciso, né? Como eu falei, é a região, certo? Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui região, certo? Tá aqui a região, mas tá faltando coisa, né? Tá faltando os valores que ele vai contar dessas regiões, certo? Máximo por região. Vou colocar aqui no valores. Pronto. Ele colocou aí, deixa eu ver as unidades que ele usou, foi a de milhões, né? Tranquilo, certo? Dá pra ser assim mesmo. Pronto. É só pra gente ver visualmente mais rápido, né? Esse colorido aí do gráfico de pizza. E ver essa distribuição das regiões aí, né? Com esse coloridinho aí, certo? Vamos ver se tem coisa para tirar aqui, né? Ele não colocou nada aqui embaixo. Como o local está tão apertado aqui, eu vou fazer o seguinte, só vou mexer aqui no título. Título, vou colocar todas as regiões. Todas as regiões. E vou nem aumentar a fonte do título não, porque o espacinho ficou para ele aí, tá bem apertado, né? Então só a pessoa bater o olho aqui, ó, e ver essa divisão aqui em percentuais, né? Em milhões aqui do lado também. Percentuais aqui de todas as regiões, né? Que tem lá no conjunto de dados. Como é que está distribuído? Ó, bem muito aqui nessa região, ó. Esse salmão aqui, não lembro aqui qual é o nome dessa cor, que é essa parte aqui da Ásia, certo? Não aparece todas aqui, mas tem um scrollzinho aqui para você clicar e descer, ó. Né? E descendo e ver quais são as outras. Ou mexe no mouse, ou vai clicando aqui e vai vendo quais são a legenda para as outras cores das outras regiões. Certo? São 22 regiões, se não me falhe a memória. São 22 regiões desse conjunto de dados. Então, vou deixar esse... Ah, ficou esquisito aqui o cantinho aqui passando da imagem, né? Esqueci de botar o efeito aqui. Transparência 100%. Pronto, já pegou aqui e escondeu aqui no contorno. Certo? Terminamos. É isso aí que eu queria mostrar para vocês. Terminamos a construção do dashboard igualzinho àquele lá. Vou trazer de novo aqui para a tela. Ó. Esse é o que está aqui do outro lado que eu estava olhando. Está aqui ele aqui, ó, igualzinho. Vocês podem olhar aqui, ó, igualzinho aí, certo? O que nós fizemos agora. Vou tirar ele de novo para cá. Os filtros funcionam. Onde eu clico, ele filtra. Interessante do Power BI é o seguinte, ó, se eu clicar aqui em Ásia, ele vai configurar tudo para Ásia. Vai considerar só Ásia em todo o painel, dashboard. Ó. Tudo virou sobre a Ásia. Ó. Índia, China, certo? Se eu clico aqui, Europa. Ó, ficou Europa, ele marcou aqui, ó, só Reino Unido, ficou em destaque aqui em vermelho, ó. Destacou vermelho porque é da Europa, né? Ásia, destacou só os que são da Ásia, ó, Índia, China, isso aqui. América Latina, não tem nada aqui em América Latina, não destacou nada. África, tem alguma coisa África? Oh, perdão, só África. Não tem nada África. América do Norte, não tem, senão ele destacaria aqui, certo?
Oceania não tem. E você clica e desativa. Ó. Cliquei, ficou só a Ásia. Desativei. Então, vocês observaram que aqui embaixo também altera, né? Se eu clico só aqui, ó, no salmãozinho aqui, ó, ele vai também configurar o resto do meu dashboard, considerando só essa região que eu selecionei. Se eu clico nela novamente, ele desativa, certo? E aqui os filtros também funcionam. Eu quero só... Deixa eu achar a Índia aqui, né? Só a Índia, informações só da Índia. Ele deixou só o destaque da Índia aqui. Falou que só do continente da Índia, só a região da Índia. Né? Ele se filtrou para falar só da Índia. É isso que eu quero dizer. Continente, só a Ásia. Pronto. Marcar só a Ásia aqui. Né? Então ele trouxe só aqui, ó, só países, top 5 países da Ásia, Índia, China, Filipina, né, Paquistão, Europa, só Europa. Então trouxe só coisas da Europa, regiões da Europa, aqui na pizza também, ó, só Europa, vejam aqui as legendas aqui, ó, só Europa, Europa, tudo Europa. Aqui é Europa também. Então ele se ajusta de acordo com o filtro. E esse aqui é o intervalo, né? Vamos lá, eu quero aqui só Europa. Todo o período do dataset, os 33 anos, foram 1,41 milhões. Mas se eu ajustar aqui as datas, eu quero saber entre o ano 2000, o ano 2000 e 2013 já foi outro valor, 442 mil imigrantes, aproximadamente, certo? Então, esse é assim que funciona os filtros no Power BI, certo? Deixa eu desmarcar aqui, eu deixei marcado aqui a Europa. Deixa eu desmarcar a Europa para voltar o dashboard completo com 100% das informações. E lembrando que eu deixei aqui no repositório aqui do GitHub instruções para vocês criarem a conta gratuita do Power BI. Assista esse tutorial para criar a conta gratuita e vocês vão conseguir fazer isso aqui, ó, publicar na internet o seu dashboard para você só passar o link para outra pessoa e ela não precisa instalar o Power BI e ela consegue ver o seu dashboard publicado na internet e funciona exatamente como a gente mostrou aqui na aula. Vou filtrando, funciona da mesma forma, tudo funciona como eu mostrei na aula. Clica aqui na região, ele também ajusta, certo? Então era isso, pessoal. Espero que vocês possam aprender aí um pouco sobre Power BI. E aprendam, né? Mexam, tentem fazer a réplica aqui desse dashboard também. Assistam o vídeo, vejam aí o que vocês podem fazer no tempo livre e aproveitem para aprender essa ferramenta também, porque ela é muito utilizada nessa área de dados. Era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado. Até mais. Valeu.